Agora sim. Hoje o tempo mudou e tá quente aqui. Tá quente, tá quente. Não aqui dentro, tá quente lá fora. Aqui tá sempre mais fresco aqui dentro. Enfim, eu me adiantei hoje. Tirei as coisas aqui dentro, porque cada vez estou trazendo mais coisas pra cá, olha só. Então tá ficando entulhado aqui, madeira atravessada, carrinho de mão, ferramenta, e não dá mais aquele impacto de chegar e ver a mudança do último episódio. Então tirei e deixei tudo livrezinho pra vocês, mas vamos olhar, né, o que a gente fez no último episódio, que foi aqui nosso canto do fogo, a lareira barra fogão que vai ser transformado. Tá tudo do jeitinho aqui, ó, como foi deixado. A massa tá seca, porém, né, ela tá um pouquinho ainda molhada, porque ela encosta na terra lá do outro lado, mas tá tudo perfeito. Vamos dar uma olhadinha rápida lá fora, né? Eu tô com o tempo curto hoje, tá? Hoje é uma segunda-feira, pois é, deu uma emendada aí de novo, né? Eu vim na sexta-feira para fazer aquele episódio para vocês, e hoje é segunda-feira e eu subi um pouquinho tarde. Então temos pouco tempo, mas temos um bom serviço para fazer, que, como eu prometi, a gente vai finalizar o fogão hoje. Eu quero fazer mais fogo. Gostei. Olha só como é que ficou, perfeitamente. Tava à noite já no último episódio, né? Então acabei não mostrando muita coisa. Olha só, ficou com um palmo de boca aqui. Eu ainda estou em dúvida se subo pelo menos mais um aqui. Vamos ver. Vou pensar, vamos ver como é que vai andar aqui o serviço de hoje. Tá bem certinho aqui, ó. Ó, tudo sequinho. Ele só fica um pouco úmido, parece que é a água que tá saindo da massa. Mas é isso aí. É isso aí. Tá perfeito. E pra quem viu lá no Instagram, né? Eu saí daqui de noite no último episódio. Aliás, me sigam lá no Instagram, dá uma forcinha também lá pra crescer o meu Instagram, que isso vai ser bem importante pra parte comercial aí, que eu preciso trabalhar melhor dentro das minhas iniciativas. E falando em comercial, já de cara aqui, começo de episódio, por favor, não deixe de olhar o site dos nossos apoiadores oficiais aqui do canal, que é a Caluce e a Wolf, tá? Ambas com produtos muito legais, empresas de longa data no mercado nacional, entregando um ótimo serviço e um ótimo produto, tá? A Caluce tá aí nesse mês aí completando 33 anos de fábrica de calçados, botando calçados nos pés de um monte de gente aqui nesse Brasilzão. E a Wolf está liderando aí a parte de EDC militar, com jaquetas, garrafas térmicas, tênis, bota, faca, lanterna. Cara, a loja da Wolf, assim, ó, tá sublime e é uma qualidade gigantesca. Então, por favor, dá uma olhadinha nesses sites aí, na compra de vocês nessas lojas, vocês conseguem ganhar aí um desconto massa usando os cupons aqui do canal, cupons especiais, tá? Na Caluce você tem o cupom Anderson, tá? E na Wolf você tem o cupom Machado, Anderson Machado. Só divide isso, bota um pra cada loja, que tá tudo certo. E você ganha um desconto massa lá, tá? Ó, 5 já valendo em todos os produtos de ambas as lojas, beleza? Pessoal, vamos começar a limpar aqui, tá? E começar a abrir ali para montar o nosso fogão. Vocês já vão entender a ideia que eu vou fazer ali, tá? Não vamos perder a lareira. E já vão entender. Fica comigo no vídeo que vai ser muito legal.
Assim.
Olha só, pessoal, então a ideia é isso aqui, ó. O fogãozinho tá aqui pronto. Se eu quiser usar só como lareira para fazer uma chama muito grande, faço por cima, não tem problema. Depois só varrer aqui e continua sendo fogão novamente, né? Então ficou muito legal. Eu deixei a saidinha aqui. Agora vamos ter que fazer um novo teste para ver se realmente vai funcionar. Se a fumaça chegar ali, só puxar para lá, ela vai embora para cima, sem problema. Mas gostei bastante do resultado. Tá? Fiz esse acabamentinho aqui inicial. Eu quero fazer mais um ali e botar alguma coisa aqui por cima. Uma madeira e tal, acho que vai ficar bonito, né? A gente vai se empolgando e vai ajeitando as coisas, quer deixar tudo bonitinho e tal. Mas tá bem legal, né? Fiquei bem decidido em fazer esse fogão aqui acoplado junto à lareira, para não fazer onde eu queria fazer aqui do lado da câmera ainda que tá, para não ficar redundante. Tem um negócio com fogo aqui, outro negócio com fogo ali. Não sei, não ficaria legal, né? Ah, poxa, eu posso fazer comida e ter um foguinho aqui para esquentar? Pode, mas daí o fogão já é o aquecedor, entendeu? Então, ficou assim uma coisa bem complicada de decidir, mas enfim, tá aqui. Serve tanto para uma coisa quanto para outra, só não dá para fazer as duas ao mesmo tempo, né? E gostei demais, gostei demais. Agora esse canto aqui tá 100% finalizado. Eu só estou um pouco preocupado com a altura aqui. Eu acho que vai precisar subir um pouco mais, tá muito... Acho que não. Eu achei que estava muito baixo. Enfim, se ficou muito baixo, a gente faz mais uma camada de massa, coloca aqui e já era. Tá? E é isso aí, tá massa demais. Tá feito o chapéu da chaminé. Melhor impossível, né? Melhor impossível. Eu fiz já uma contençãozinha aqui para a água não correr para dentro. Uma muretinha assim, tá? Muito pequenininho. É isso aí. Show de bola.
A fumaça tomou conta do local. Eu não sei se é porque eu fechei lá em cima, se porque a chaminé tá curta. Eu acho que muitos vão dizer porque a chaminé tá muito curta, mas funcionou muito bem quando a gente fez o primeiro fogo, mas ela não tava como ela tá agora. Depois que a gente fez o fogo, eu fiz mais 2 fileiras de pedra, tá? E botei aquela tampa em cima agora. Mas também é o seguinte, a madeira está muito molhada, então ela já deu uma secada agora, já parou de fumacear mais. E dá para ver que a chama, tanto a chama quanto a fumaça, está seguindo lá para cima. E também está acontecendo uma coisa que a fumaça está vindo lá de fora para dentro. Está fazendo um redemoinho assim, ó. Agora deu uma amenizada, ó. Dá até para me ver melhor na câmera. Então são coisas que eu tenho que analisar bem. Ver o que acontece. Eu abro mais aquela boca ali atrás para puxar mais. Isso a gente vai ver com o tempo. O que eu preciso agora é botar o meu arroz para cozinhar e fazer minha comida, que eu tô com fome. Então, bora fazer rango. Nossa, tem muita fumaça lá dentro. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou tirar a tampa aqui para ver se consegue sugar mais. Não tem outra explicação. Só duas, a madeira molhada, ou não tem altura para chaminé e não está conseguindo sugar. Não faz sentido. Vou tirar isso aqui e vamos ver como é que vai ficar. Olha só. Olha, pode ser que dê certo.
Agora a coisa tá normal, ó, não tem fumaça aqui dentro. Então quer dizer que é a lenha que está provocando isso e também um pouco da chaminé está um pouco baixa, né? E eu sinto também que isso aqui virou tipo um depurador natural. Tá muito aberto aqui, ó. Eu preciso fechar isso aqui um pouco para a fumaça não vir. Eu reparava que ela saía por aqui, ó. E a fumaça de fora também estava entrando. Então tem umas coisinhas para corrigir. Agora que a lenha está totalmente quente, quase em brasa. Sai pro lado normal, ó. E eu fico cozinhando de boa. Eu ainda acho que dá para abrir um pouco mais ali. Só que essa pedra veio até ali, ó. Eu vou ter que quebrar ela. E deixar realmente uma abertura grande para trás. Eu acho que não vai ter problema. Se eu der uma marretada aqui, vai quebrar. Então eu acho que dá para salvar ali numa boa. Né? E fica a passagem de fumaça para lá. Então, sim, a lenha tá... é o que prejudicou aqui agora, né? Opa, não, cebolinha não, tô trazendo. Não podendo perder a cebolinha. Coisa boa. Aquela limonada, né? Para acompanhar. Yes! Saúde, senhores. Agora sim. Inauguramos o fogão, foi um sucesso para cozinhar, mas não foi um sucesso na saída de fumaça. Alguma coisa aconteceu que eu ainda não sei o que é. Vou ter que fazer algumas alterações aqui, algumas ampliações para ver se eu melhoro isso, tá? Pessoal, a gente nem sempre sai acertando, né? O Anderson nem sempre acerta, o Anderson erra um monte, né? Eu acho que às vezes eu tenho muita sorte de muita coisa que eu faço, já sai dando certo, 100%. Mas você tem que aprender a lidar com essa frustração, tá? Você quer cair no mundo aí da construção, de reformas, de manutenções na sua casa, de fazer abrigo no meio do mato, acampamento, viver. Existem muitas frustrações durante a vida, né? E se você já começar frustrado na primeira, na segunda, na terceira, quarta tentativa, ou muitas e muitas vezes, você já começou perdendo. Então, não desanime. Tente com vontade. Errou, faz de novo. Errou, faz novamente. E assim por diante. Tá? A gente não nasce sabendo tudo e aprende tudo. E olha, vou dizer pra vocês, tá? Para os mais jovens, principalmente. Vocês nasceram num tempo muito bom. Onde está muito fácil aprender as coisas, tá? A gente que é mais velho, a gente veio de um tempo
onde a gente dependia de um pai, da mãe, de um tio, de um amigo, de alguém disponível para te mostrar como as coisas eram feitas. E hoje você pega o seu celular ou o seu computador, abre lá no Google ou no YouTube e você aprende qualquer coisa. Muito fácil. Então não tem por que se frustrar. Porque você vai lá e vai ver de novo, e vai tentar de novo e uma hora vai aprender. E a habilidade vem com a prática, né? Não é a prática de fez uma vez, é uma prática de fazer várias vezes, tá bom? Talvez eu acerte muita coisa que eu já fiz também, mas que eu já vi também de perto, eu ajudei a fazer, né? Então, para mim, algumas coisas são mais tranquilas. E querendo ou não, eu tenho uma vocação para algumas habilidades manuais. Isso é uma habilidade minha, natural. Tá? Então, você não pode medir sempre pelo crivo mais alto. Não pode. Se você fizer isso, você está errando consigo mesmo. Você não pode se comparar a alguém que sabe fazer as coisas. Tá? Seja o seu próprio crivo. Entendeu? Se compare a você mesmo, que você não vai... Se você fizer isso, você vai se frustrar menos, tá? Então, é isso aí. Tô falando tudo aí para justificar que temos trabalho a fazer ainda, né? De correções aqui. Como eu falei, preciso fazer um fechamento mais baixo. Para essa aqui, existe uma coifa natural aqui. Só que ela está muito alta. Eu preciso baixar, né, essa parede dela, como ela tem ali, aqui, ela tem que ter aqui também. Então eu vou ter que atravessar uma madeira aqui, fechar com pedra, para essa fumaça já ter um caminho certo que é lá para cima. Agora, sobre a saída lá, eu tenho que avaliar. Eu sei que algumas churrasqueiras dão problema com a altura de chaminé, né? Tanto de alvenaria quanto de zinco, alumínio, essas coisas. Eu já vi casos onde a pessoa teve que contratar mais 1 metro daquelas, por exemplo, as chaminés de latão, né? de zinco, para ganhar altura e ter sucção. Talvez seja o nosso problema aqui. Uma que ela parece estar grande, mas ela vai ficar enterrada. Então ela está praticamente no nível do solo ali em cima e a fumaça já vem aqui para dentro. Eu estava sentado aqui, enquanto eu estava esperando o fogo pegar força, né, e parar de fumaçar tanto, porque a madeira está molhada, e isso é uma das ocasiões que fumaça, ó, por exemplo, ó, essa madeira mais seca não fez fumaça, entendeu? E a chama está super forte, né? Eu sei que quando eu fecho aqui, um pouco da fumaça acaba saindo por aqui, né? Porque é uma boca maior, então ela vem por aqui e quer ir para lá ou vem para cá. Até porque aqui está tudo aberto. Também é normal que ela puxe a fumaça para cá. Então tem algumas coisinhas para consertar. Mas, no quesito cozinhar, top. Baita fogão a lenha. Funciona bonitinho. Talvez eu tenha que abrir mais aquela boca do fundo, mas eu vi que sugou bastante a fumaça. Então eu vou fazer todas essas alterações aqui primeiro. Por último, eu vejo lá se eu abro mais, eu dou uma marretada aqui, quebro essa ponta de pedra e ela fica a boca toda aberta, puxando fumaça lá para cima. Ah, o fogão aí estragou sabe, o romantismo da lareira. Não, eu fecho aqui e queimo toda a lenha aqui em cima para fazer só fogo para aquecer o local. Vai funcionar igual, tá? Curti cozinhar aqui, ó, fico sentadinho aqui numa boa, tal. Bem legal, né? Aqui eu preciso ficar de cócoras. Eu vou deixar sempre um toquinho aqui depois para eu cozinhar. Aqui, como vou começar depois a queimar uma lenha aqui, vai ficar preto, não vai ser a minha bancada de serviço, mas posso deixar uma tábua onde eu chego e encaixo aqui. E posso botar os itens de cozinha para cozinhar. Tudo se resolve. Tá? O legal de uma oficina como essa é que você pode tudo. Você está livre para usar a sua imaginação e fazer várias coisas. Tá? Então não é um lugar perfeito, não é. Ó, tá tudo úmido, né? Provavelmente está saindo a umidade da massa, porque não choveu desde quando eu fiz, né? Quer dizer, essa parte aqui choveu, né? Mas lá de cima não. Mas é um lugar que vai ficar acolhedor, no sentido de não estou na rua, não estou no frio, não estou na chuva, posso me deitar, porque onde eu vou deitar vai estar seco, tá? Então onde a troca de calor vai sempre verter água, isso vai ser um problema, mas é um abrigo, sabe? Eu não estou no relento, né, perdido, eu estou num lugar onde eu sento, onde eu cozinho, onde eu me aqueço, tá? E é isso que você tem que ter de um abrigo de sobrevivência, né? Tem uns aí que ficam... Eu agradeço todos os comentários, a maioria é só, né? É muita positividade, mas tem uns que eu vejo que está muito na bolha, que acha que esse lugar tem que ser comparado à sua casa. Cara, a proposta é um abrigo de sobrevivência, ele não é luxuoso. Ele tem que acolher a minha necessidade. Ponto. É a definição de um abrigo de sobrevivência.
ele não tem que ser fresquinho, sabe? Sem uma sujeirinha, né? A água tem que cair da torneira. Não é, mano, não é. Até que esse abrigo tá muito adiantado, né? Olha aí. Barulho de fogo, barulho de água. É um abrigo de sobrevivência, tem água correndo dentro dele. Entendeu? Tem umas situações que pode acontecer? Tem. Eu ainda não sei como é que se comporta essa fonte, por exemplo, com uma chuva muito forte. Se ela enche o suficiente e transborda aqui pra dentro. Eu não sei. Eu fiz um canal, tô sentado em cima dele, de um canal de pedra. E eu não sei se ele é o suficiente. Mas, se for uma situação que, cara, não dá, vai encher um abrigo d'água, eu desvio lá em cima, para aquele do lado que está aqui, e tampo isso tudo aqui, tá tudo bem também. O importante é que você tem que entender que você vai ter que, como numa casa tem que fazer manutenção, num sítio, numa fazenda, nesse abrigo, mesmo sendo um abrigo de sobrevivência, que você vai ficar um curto, um médio ou um longo prazo nele, você tem que fazer as manutenções que ele precisa e fazer as alterações necessárias para não lhe dar desconforto, tá? Mais do que ele já propicia naturalmente, porque nós estamos num ambiente natural, entendeu? Entenda que eu estou no sul do Brasil, Mata Atlântica, isso aqui é umidade pura, tá? Eu estou na encosta de um morro, tem uma fonte de água passando por baixo, uma corrente de água passando por baixo, então é tudo isso. Uma baita de uma conversa, né, para finalizar o nosso episódio de hoje. Pessoal, não esqueça aí de olhar o site dos nossos apoiadores, é muito importante. Você dá uma conferidinha lá se você está precisando de alguma coisa, você compra algo lá, além de você ganhar um belo desconto com os cupons disponíveis aqui do canal, especiais para vocês, né? Você comprando lá, você ajuda muito esse canal, tá? Entenda que a receita do canal nem sempre é o suficiente para manter as coisas rodando. Então esses apoiadores são o que faz a coisa valer a pena por aqui, tá bom? E claro, não é sempre com dinheiro que você ajuda, é com likezão, compartilhando os conteúdos com quem gosta, tá? Sempre compartilha nos grupos do WhatsApp aí. E é isso aí. Espero que você tenha gostado, tá? Do episódio de hoje. Nos vemos num próximo episódio. Fiquem bem, fiquem tranquilos. E até mais. Tchau.